Sim, muito boa tarde a todos. É exatamente o assunto que nos traz aqui hoje e queria começar por agradecer a vossa presença. O Chega reuniu ontem o grupo parlamentar ao final do dia para discutir a apresentação de uma moção de censura ao Governo, ao atual Governo Socialista, e decidimos, depois de alguma discussão e de alguma análise interna, avançar com uma moção de censura. Quero dar-vos conta de que esta manhã informei o Presidente da República sobre a nossa intenção de avançarmos hoje com uma moção de censura ao Governo e também o Sr. Presidente da Assembleia da República esta manhã sobre essa intenção, uma vez que terão que ser reorganizados e reagendados os trabalhos parlamentares devido à apresentação desta moção de censura. Queria deixar claro este aspecto. O Chega compreende perfeitamente o tempo político que estamos a viver e o Chega não alinha em nenhuma irresponsabilidade neste tempo político. Porém, aos factos que já vínhamos conhecendo de alguns dias, o caos absoluto na saúde, onde tivemos a Ministra da Saúde sem dar qualquer resposta àquilo que eram os factos sucessivos que todos íamos vendo, de urgências fechadas, de serviços encerrados, de falta de médicos. 2 vezes teve a Ministra da Saúde no Parlamento, uma a pedido do Chega, outra ontem a pedido da Iniciativa Liberal, e não houve resposta absolutamente nenhuma. Ao momento em que estamos, o gasóleo atinge o preço mais alto de sempre e os portugueses sentem na carteira a desorganização do Governo, que insiste noutras medidas que não em baixar os impostos, sobretudo o IVA, para podermos ter combustíveis mais baratos. A tudo isto, que já era grave por si só, somou-se ontem aquilo que é, na minha perspectiva, o facto politicamente mais grave. Um ministro em total desorientação ou desalinho com o Primeiro-Ministro, decide avançar com uma proposta de aeroporto em 2 fases, em 2 modelos e gradual. O país fica a comentar essa hipótese, assim como os líderes de toda a oposição, uma hipótese que não existe no dia a seguir pelas mãos do Primeiro-Ministro. À tarde, esse Ministro diz que vai ficar, pede desculpa e humilha-se de uma forma que a República nunca viu. Mais ao fim da tarde, o Primeiro-Ministro diz que não vai demitir o Ministro e que a vida continua. E à noite temos mais uma vez o Presidente da República a ter que fazer o seu papel, a dizer que não foi uma escolha feliz, mas que cabe ao Parlamento e ao Governo fazer essas escolhas. Pois bem, nós não fugimos à chamada, interpretámos as palavras do Presidente da República como uma severa censura ao Governo, interpretámos também o cuidado do Presidente da República de não avançar com mecanismos mais graves no tempo político em que vivemos para não perturbar as relações institucionais entre o Governo e a Presidência da República, mas entendemos que à oposição cabe esse papel de fiscalização e, neste momento, de passar um cartão de censura ao Governo. Terei ainda esta tarde ou esta noite a conversa com o Sr. Presidente da República para lhe fazer chegar a nossa moção e as razões que levaram a esta moção, mas não encontramos neste momento outra forma que não seja chamar o Governo na Assembleia da República, passar-lhe um forte cartão de censura que esperamos que os portugueses compreendam. É esse e são esses os nossos objetivos e é com isso que avançamos esta tarde para uma moção de censura ao Governo, pedindo ao Presidente da Assembleia da República que haja agora em conformidade. Mas a Chega, uma maioria absoluta do Partido Socialista, não temem que esta moção de censura seja vista como uma ação oportunista do Chega? Não, repare, a maioria absoluta não fomos nós que escolhemos, foram os portugueses. Os portugueses votaram e deram uma maioria absoluta. Ontem ficou-nos claro, pela intervenção do Sr. Presidente da República, que a maioria absoluta se está a desorientar, a desorganizar, mas que o Presidente não quer usar o seu poder de bomba atómica, o que compreendemos, como disse. Mas nas palavras do Presidente da República está um claro ato de censura. E as moções de censura existem para isso, querem maioria absoluta, querem minoria, para passar um cartão de censura ao Governo. É preciso não esquecer que vários deputados do Partido Socialista também já criticaram o Governo, e por isso vamos ver como é que votam nesta matéria, e ver como é que os restantes partidos da oposição se posicionam neste momento. Ou seja, nós entendemos que este Governo está em clara linha de desorientação. Os portugueses sentem isso todos os dias. O Parlamento tem que fazer alguma coisa e o mecanismo mais gravoso que tem à sua disposição é a moção de censura, mesmo que seja bloqueada pela maioria absoluta. Em todo o caso, aproveito a sua questão para dizer isto. Tal como informámos as instituições e tal como foi claramente dito ao Governo, António Costa tinha 2 medidas à sua disposição capazes de frenar o descontentamento e a desorientação. Demitir Pedro Nuno Santos e a Ministra da Saúde, Marta Temido. Decidiu não o fazer.
Ontem, com o país todo a ver atrapalhada monumental, decidiu manter em funções Pedro Nuno Santos, que, recorde, desapareceu politicamente e não vai conseguir fazer mais nada, mas tem a seu cargo pastas como a TAP, a ferrovia e os aeroportos, com todo o dinheiro que vem da Europa nos próximos anos. Um ministro que acabou politicamente ontem e que o país todo sabe que acabou. E a vida é como é. E António Costa insiste em mantê-lo. Se António Costa e se o Governo procederem à remodelação governamental que o país pede, o Chega retirará a moção de censura apresentada. Se não o fizer, levá-lo-á até ao fim. É preciso perceber isto. O sistema português, ao contrário de outros na Europa, não permitem moções de censura específicas a alguns ministros. Há países que o permitem. A nossa Constituição não o permite. Obriga a que haja moção de censura a todo o Governo. Sendo assim, neste figurino constitucional, é isto que avançamos. Mas com a clareza desta mensagem. Se forem substituídos os ministros Pedro Nuno Santos e Marta Temido, o Chega retirará a moção de censura que apresentou. O Chega já tinha apresentado uma moção de rejeição ao programa do Governo e só os deputados do Chega é que votaram a favor. Está a pressionar o PSD, que este fim de semana vai mudar a liderança, vai mudar também a liderança do grupo parlamentar. Está a pressionar o PSD para que desta vez esteja do lado do Chega? Não, eu queria distinguir pelos motivos que apresentei. Eu acho que isto são motivos suficientemente gravosos. É aquilo que eu lhe dizia, nós provavelmente não passámos por uma crise na saúde tão grave como estamos a passar agora. Nunca pagámos tanto nas bombas de gasolina como estamos a pagar agora. E, portanto, eu queria separar estes motivos da questão política e da questão do conflito político. Em qualquer caso, não deixo de lhe responder a isso dizendo que é verdade, o PSD tem o seu congresso este fim de semana, de onde saiu um novo líder, e que parece ter outra atitude que não tinha Rui Rio nessa matéria. E, portanto, se me perguntar o que é que eu espero do PSD, depois de ter ouvido Montenegro várias vezes, aliás, sobre isto do aeroporto, falar de incompetência, de desorganização, de caos na saúde, o que é normal e coerente é que o PSD vote favoravelmente esta moção de censura. Agora, não me vou meter nos assuntos internos do PSD, é o que me parece coerente face às críticas que têm sido feitas. Nós votaríamos, se fosse o PSD a apresentar, com estes fundamentos, uma moção de censura, sem problema nenhum. Esperamos da nova liderança do PSD isso mesmo. E quando é que conta ouvir o Primeiro-Ministro o regimento do Parlamento Ora bem, prevê 3 dias depois da sim. apresentação da quarta-feira? Como disse, informei esta manhã o Presidente da Assembleia da República da nossa intenção, que me disse que desenvolveria todas as diligências já após o anúncio que está a ser feito aos seus jornalistas a esta hora. Será agora convocada, provavelmente, uma conferência de líderes para que seja ajustado isto ao calendário parlamentar, visto que a moção de censura tem um prazo regimental máximo para ser discutido de 3 dias parlamentares, como referiu. E, portanto, o que esperamos é que o Governo seja obrigado a vir à Assembleia na próxima semana. Vamos tentar reorganizar aqui o calendário parlamentar em consenso com os restantes grupos parlamentares, provavelmente, e vamos procurar ouvir o Presidente da Assembleia da República, que provavelmente esta tarde ainda convocará a conferência de líderes ou algo assim, e dará provavelmente já alguma indicação do que é que pretende fazer, e em consenso com os outros grupos parlamentares agendaremos esta discussão, nos termos em que o regimento a prevê. É como vos disse, este instrumento é um último recurso que o regimento e a Constituição prevêem. O que está em causa verdadeiramente é a desorganização e a desorientação interna do Governo, com 2 ministros especificamente no foco desta ação, a ministra Marta Temido e o ministro Pedro Nuno Santos, dando a possibilidade ao Governo de, se fizer a remodelação governamental, retiraremos a nossa moção de censura. Apenas uma última questão. Se não acontecesse atrapalhada, como disse de ontem, da questão do aeroporto, o Chega já estava a pensar nesta moção de censura ou não? Quando o caos na saúde se verificou e nós assistimos caso após caso à inoperância da ministra, foi uma questão que esteve em cima da mesa. No entanto, nós somos sensíveis ao facto de que este Governo, tivemos eleições a 30 de janeiro, portanto há 6 meses ou pouco mais. Isto significa que tem que haver aqui uma espécie de benefício da dúvida que nós quisemos dar ao Governo e que é tradicional dar-se na prática política e na prática política portuguesa. O que aconteceu ontem atingiu e superou todos os limites. A desorganização interna, a humilhação de um ministro com uma pasta tão importante e a sua total desacreditação pelo Primeiro-Ministro, um Governo em que o Primeiro-Ministro basta sair, passar a fronteira de Portugal e cada um cá faz o que quer, mostra uma desorientação tremenda. Aliás, quem ouviu com atenção ontem as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa ficou claramente a perceber que não seria a escolha de Marcelo Rebelo de Sousa. E quer dizer, se o seu Primeiro-Ministro não percebe isto,
então temos nós, partidos da oposição, de lhe explicar o que é que o Presidente da República queria dizer e que, em princípio, o Governo, sendo autónomo, naturalmente, deveria perceber o recado do Sr. Presidente da República. Começa a ser, vezes demais, que Marcelo Rebelo de Sousa dá uma sugestão ou uma indicação. Aconteceu com Eduardo Cabrita, aconteceu com Constância Urbano de Sousa, aconteceu com o Ministro da Defesa, e António Costa resiste em mudar os ministros, mas depois acaba por fazê-lo, quando já é tarde e quando já o caos se acumulou. Portanto, ficámos como um último instrumento desta reação. Se os outros partidos quiserem acompanhar, e penso que alguns têm condições para isso, pelo menos pelo que temos ouvido, estaremos disponíveis para trabalhar com eles e para, no debate da moção de censura, articularmos posições também. Sobretudo, naturalmente, a novo líder do PSD, que entra hoje ou domingo em funções, e que pelo que tem dito e pelas atitudes que tem tido, não espera outra coisa que não seja apoiar esta moção de censura do Chega. Se o PSD não acompanhar esta moção, é um mau início de liderança? É um mau início, quer dizer, se o PSD acaba de eleger um novo líder, precisamente como reação à proximidade excessiva que o Rui Rio tinha do Partido Socialista. E no momento crucial, que não escolheu, é verdade, Montenegro não escolheu este momento, nem nós escolhemos, na verdade estes factos aconteceram agora, e o PSD, o primeiro sinal que dá é que vai estar a suportar o Governo Socialista. Bom, é um mau sinal. É que a moção de censura é isso mesmo. Quem é que quer suportar o Governo e quem é que não quer suportar o Governo. Portanto, o PSD vai ter que tomar uma decisão e um sinal claro do que eu conheço do Montenegro e do que eu tenho ouvido. O que eu espero é que Montenegro viabilize esta moção de censura, até porque haverá uma nova liderança parlamentar, tanto quanto sei também, ou pelo menos transitória, e este novo PSD, esperemos, possa começar verdadeiramente a fazer a oposição. Olhe, a fazer o que o Chega está a fazer aqui e que esperávamos que o PSD noutros anos já pudesse ter feito e que nós não podíamos fazer por força de só termos um deputado. Não tem receio de ser acusado de taticismo e de querer marcar a agenda do PSD, uma vez que este fim de semana vai ser dedicado ao Partido Socialista? Eu compreendo isso, sabe? É como lhe dizia há pouco. Nós, evidentemente, a moção de censura deve ser feita no quadro e no contexto em que as coisas acontecem. Nós não escolhemos o caos na saúde por causa do Congresso do PSD. O preço do gasóleo vai subir segunda-feira não é por causa do Congresso do PSD. E, sobretudo, penso eu, a atrapalhada do Ministro Pedro Nuno Santos não aconteceu por causa do PSD, acho eu e espero eu. Senão a coisa é mais grave ainda do que nós pensamos. Portanto, estes factos não foi o PSD que os escolheu nem o Chega, aconteceram. O país não pode ficar... o Chega não deve interferir na agenda do PSD, como o PSD não deve interferir na agenda do Chega. Mas o país não pode ficar refém do Congresso do PSD. O Congresso do PSD é um congresso importante, que vamos acompanhar e que eu vou acompanhar também intensamente, mas o país está acima disso. E, portanto, estando o país acima disso, o Chega tinha que fazer esta iniciativa, porque este é o momento para a fazer. Não tem que marcar congresso nenhum, o Luís Montenegro só tem que dizer se vai apoiar a moção de censura ou não vai apoiar a moção de censura. Agora, se me pergunta se disser que não ou se não acompanhar é um mau começo, eu se fosse militante do PSD, depois de tudo o que aconteceu, depois de uma maioria absoluta do PS, se o PSD não percebeu a lição, ouça, já começa a ficar difícil de lhe explicar, é porque é uma questão já estrutural, já não é uma questão conjuntural. Não é? Portanto, o que espero é que Montenegro e que o PSD apoiem esta moção de censura e, repito, como nós faríamos se fosse uma moção de censura do PSD, com estes motivos e com estes factos, sem nenhum problema. Só preciso perceber um pequeno detalhe. O texto vai ter 3 temas, portanto, combustíveis, aeroporto e saúde. Exatamente. O texto está baseado em 3 temas fundamentais, um deles a questão da saúde e o caos da saúde, outro a questão dos combustíveis e do preço dos combustíveis em que estamos a viver e que o Governo nada fez para o conter, e finalmente o último dos factos cronologicamente e que fez despoltar a moção de censura, a enorme atrapalhada e desautorização do Governo em torno desta questão de Pedro Nuno Santos. Tá bem? Meus caros, muito obrigado e mais uma vez agradeço-vos uma sexta-feira à tarde de estarem aqui.